Então, vamos lá para a nossa parte 2 desse vídeo, agora com a segunda questão, que também foi muito difícil do Enem. Vamos lá. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2 da massa molar para os dois tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais movidos a etanol, massa molecular 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 de quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação, da equação aqui de combustão do etanol. Preste atenção nesse enunciado. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km. Observe agora a pergunta. A quantidade equivalente, esse equivalente aqui é o que pega. Essa quantidade equivalente de etanol economizado em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de. Então, com o uso do veículo elétrico aqui, ocorreu uma emissão ou uma redução na emissão de CO2. Tranquilo? Ocorreu uma redução na emissão de CO2. Ele quer saber aqui a quantidade equivalente, que vai equivaler a essa quantidade de CO2 que deixou de ser emitido. Só que ele quer saber de etanol. Aí a gente pode fazer usando essa equação aqui, essa equação aqui da reação de combustão do etanol. Mas vamos lá. Para que a gente consiga saber a quantidade equivalente de etanol, a gente tem que saber a quantidade de CO2 que foi economizado. Vamos ver aqui para o carro com etanol, para 1.000 km, quanto de CO2 é liberado. Vê aqui que fala que é 2,6 mol por quilômetro rodado. Como é 1.000 km, é só multiplicar aqui por 1.000, ok? 1.000 km. Que é vezes 1.000, porque cada quilômetro aí libera 2,6 de CO2. Então, aqui dá 2.600 mol de CO2. Isso aqui é o que é liberado por um carro a etanol. E um carro a combustível é quanto? Ou um carro elétrico libera quanto? É 0,45 mol de CO2, né? Vezes o percurso foi de 1.000 km também, vezes 1.000, dá 450 mols de CO2. Veja, se fosse utilizado o carro a etanol, iria consumir 2.600. Como utilizou o carro elétrico, quanto deixou de ser emitido de CO2? Vai ser o seguinte, 2.600, que seria emitido pelo carro movido a etanol, menos 450, que foi emitido aí pelo carro elétrico. Isso é igual a 2.150 mols de CO2. Essa foi a quantidade economizada aqui, 2.150 mols de CO2. Agora você vai usar a equação estequiométrica aqui, a estequiometria da reação de combustão do etanol, para descobrir a quantidade de etanol equivalente a essa quantidade de CO2 que foi economizada. Vamos lá. Então, aqui a gente percebe o seguinte, que um mol de etanol libera aqui 2 mols de CO2.
Só que a questão é que aqui a massa, em quilograma, com a quantidade de quilograma. Eu vou usar aqui a massa molar do etanol. 46 gramas tem 1 mol. Então, onde tem 1 mol aqui, eu posso usar 46 gramas. Libera 2 mols de CO2. 2 mols de CO2. Quantos mols de CO2 foram economizados aqui? 2.150 mols de CO2. Então, qual o valor aqui? Qual o valor aqui de X? X vai ser igual. Lembrando que esse X aqui vai ser dado em gramas, ok? E a questão que é em quilogramas. Então, a gente faz em grama e depois converte para quilograma para dar o resultado certo. Fazendo o cálculo aqui, vai ficar 2.150 vezes 2.150 vezes 46 dividido por 2. 2.150 vezes 46 dividido por 2. Isso aqui só um instante. Isso aqui vai dar um valor de 49.450. 49.450 o quê? Gramas. E você converte aqui para quilograma dividido por 1.000. Fica 49,4 quilogramas. E esse é o resultado aqui. A quantidade de etanol equivalente à quantidade de CO2 que foi economizada. Então, aí aqui é a alternativa A. Tranquilo? Então, é assim que faz. É uma questão que teria que entender bem na interpretação, por isso que eu achei um pouco complicado. Mas dá para fazer tranquilo. É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal.